Meus prezados irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus, aceite a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que retorno aqui ao púlpito da Igreja do Santo Evangelho do Reino de Deus para ministrar mais uma palavra para os nossos corações. Quero nessa oportunidade agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelo livramento, pelo pão de cada dia, pela solução dos nossos pequenos e grandes problemas. Quero agradecer também a Deus pela sua vida, meu prezado irmão, meu amigo, você que está aí acompanhando esse vídeo. Quero no final dessa mensagem estar orando ao teu favor. E quero pedir também que você nos ajude a divulgar o Evangelho para outras pessoas, compartilhando esse vídeo, inscrevendo aí no canal, seguindo as nossas pregações, que Deus tem uma bênção para cada um. A leitura que irei fazer menção nessa oportunidade para todos que estão nos acompanhando é no livro de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 3, e o versículo número 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus prezados irmãos, meus amigos, esta passagem aqui todo mundo já ouviu falar. Esse versículo aqui, ele é sequência lá do primeiro versículo. A gente sabe que um homem chamado Nicodemos, que ele era um homem de alta sociedade, ele era um dos príncipes dos judeus. Então esse homem, ele ouviu falar do Senhor Jesus, sabia que o Senhor Jesus fazia grandes milagres e maravilhas. Então ele sentiu vontade de conhecer o Senhor Jesus. Como as pessoas gostam de conhecer pessoas famosas, né? E Nicodemos e Jesus aqui se tornou uma fama, porque grandes milagres aqui ele já tinha realizado. Então, para Nicodemos, Jesus era um homem diferente de todos. E e Nicodemos resolve ir encontrar com o Senhor Jesus, e ele deixou para ir à noite, porque ele era um homem muito ocupado. Então Nicodemos ficou sabendo que o Senhor Jesus estava em um determinado lugar, e ele chegou, e ele propôs no seu coração de ir conhecê-lo, e chegou lá no local onde estava o Senhor Jesus. Ele desceu um elogio ao Senhor Jesus.
E ele disse para o Senhor Jesus assim: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Meus prezados, na realidade, ninguém podia fazer esses milagres que Jesus fazia, porque só Jesus tinha a unção para fazer. Deus ungiu o Senhor Jesus com virtude e poder. Então, quando Nicodemos teceu esse elogio ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não se empolgou com o elogio, porque o que muita gente quer hoje, quando recebe o elogio, é crescer, se engrandecer. Mas o Senhor Jesus logo disse a Nicodemos que na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só, o Senhor Jesus falou para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Imagina, ver é uma coisa e entrar é outra. E o Senhor Jesus falou que aquele que não nascesse de novo não podia nem ver o reino de Deus. E Nicodemos, ele se perdeu com essa palavra do Senhor Jesus. Ele, sendo um homem sábio, mestre, ele ensinava. Então ele pergunta para o Senhor Jesus dessa forma: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha que isso é impossível. Não tem como. A criança nasceu, ela não retorna mais ao ventre da mãe. Ela agora vai encarar o mundão mesmo. E Nicodemos fez essa pergunta para Jesus: como pode? Porque o Senhor Jesus falou que quem não nascer de novo não pode ver. Aí o Senhor Jesus agora responde a pergunta de Nicodemos dizendo: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Imagina que mais duas coisas aqui o Senhor Jesus colocou, que Nicodemos ficou mais perdido ainda. Quando Jesus fala que aquele que não nascer da água, nascer da água é uma coisa, nascer do Espírito é outra coisa. Por isso que está escrito, o Senhor Jesus falou lá no livro de Marcos, no capítulo 16, ele falou que é necessário que nasça. Aquele que crê e for batizado será salvo. Esse batismo é o batismo nas águas. Então, aquele que não nascer nas águas. Só que ele falou que quem quer e for batizado será salvo. Também ele não falou que já está salvo. Será. Aí vem o outro nascer, que é o do Espírito. Nascer do Espírito, meus prezados irmãos, meus amigos, é quando nós entendemos as Escrituras, discernimos a palavra dela,
aceitamos essa verdade no nosso coração, procuramos fazer a vontade do Senhor Jesus, sendo obediente aos seus ensinamentos. Isso aí é nascer do Espírito. Só que esse Espírito não é o Espírito natural que a gente nasce com ele, não. É o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente se converte a Jesus, que aceita Ele como Salvador, então aí vem que já é o primeiro passo. O segundo passo é abandonar o pecado, ir até as águas batismais. Não é aí colocar um pouco de água na cabeça, é ir até as águas batismais, ser batizado por imersão, como o Senhor Jesus foi batizado lá no Jordão. E daí em diante, então, a pessoa ir buscar o batismo no Espírito Santo, o entendimento da palavra, o revestimento de poder. Aí sim, aí muda o quadro. Então, quando Nicodemos escuta essas palavras que o Senhor Jesus fala, quando Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, lá era ver, aqui é entrar. Aí o Senhor Jesus fala que o que é nascido da carne é carne. Quando nós nascemos o bebezinho, carne, com o fôlego de vida, que é o espírito natural que nós recebemos quando nascemos. E o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente raciocina as coisas de Deus, que é tudo diferente. A gente observa nos nossos dias em que estamos vivendo, e que nós vemos aí os grandes desastres, as guerras, os terremotos. Nós que lemos a santa palavra de Deus, entendemos que tudo isso é o agir de Deus. Muita gente acha que isso aí é coisa natural, é coisa da natureza, e esquece que essa natureza tem dono e tem nome. Então, o Senhor Jesus fala para Nicodemos agora: olha, não te maravilhe de ter dito necessário é nascer de novo. Não te maravilhe disso não. Mas ele fala que mais adiante, quando ele falou para Nicodemos, Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Aí o Senhor Jesus volta lá e diz para ele: tu és mestre aí em Israel e não conhece essas coisas? Por quê? Porque Nicodemos, ele não tinha nada do Espírito Santo de Deus. Ele conhecia só no natural, ele lia, ele ensinava ali pela letra, mas não tinha discernimento do Espírito. E o Senhor Jesus fala: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Imaginou quanta gente está distante do Senhor Jesus, fala em Jesus, fala em Deus, crê em tudo que existe em todo canto, e esquece que é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor Jesus agora aqui, nesse versículo 16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos aqueles que crê com obediência, porque na sequência da leitura a gente vai ver que o Senhor Jesus falou assim: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então não é crer em Jesus como todo mundo crê, fazendo tantas barbaridades, está tudo bem. É como dizem as Escrituras.
Então esse amor de Deus aqui foi um amor ágapo, um amor incomparável, não existe comparação, porque Ele olha para a terra e vê todo mundo, o mundo inteiro, nenhuma pessoa com condição de entrar no reino da glória, e Jesus veio, nasceu simbolicamente. Ele não é filho de Maria por ser gerado através da união de José. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, então ele já veio lá do começo do mundo, desde quando o Deus fez o primeiro homem, Jesus já estava presente. Então Deus amou o mundo de tal maneira, quando ele fala o mundo, ele não fala esse espaço em que nós pisamos, ele fala do povo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, por que todo aquele? Porque nem todos creem, porque todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu prezado irmão, meu amigo, olha, que grande amor que Deus teve para comigo e para com você. E Deus continua nos amando, não importa qual é a sua religião. A gente sabe que religião não salva ninguém. Não teve uma que foi crucificada no Calvário, não. Quem foi crucificado por causa dos meus pecados e dos seus pecados foi o Senhor Jesus. Então, Jesus não é religião. Nós aqui não pregamos religião. Nós pregamos Jesus, mostramos que Jesus é o único que salva, cura e liberta e nos leva para a glória. E ainda nos dá a condição, o privilégio de receber muitas curas, muitos milagres através da oração. Como ele mesmo diz que aquele que crer nele fará as mesmas obras que ele faz e fará outras ainda maiores do que estas. Então, a gente ora e o Senhor Jesus faz maravilha. Aqui na igreja aconteceu milagres, né? Uma irmã, aliás, duas irmãs, incluindo a minha esposa, com esporão no calcanhar, recebeu oração aqui, ficou curada, não precisou usar palmilha, nada disso. Outra irmã veio com o ombro caído, artrose avançada, ombro caído. Nós oramos, o Senhor Jesus curou ela hoje, ela se alegra porque ela pode pentear o cabelo dela. Então, meus prezados irmãos, meus amigos, nós oramos e o Senhor Jesus pode te visitar aí, não importa onde, lá para os estrangeiros, onde você estiver acompanhando, com fé, você pode ser curado. Uma paralisia, uma cirurgia que está marcada, um câncer que já está em fase terminal, o Senhor Jesus pode movimentar e fazer um milagre, porque Ele é o dono do milagre. Olha, o possível o médico faz, mas o impossível só Deus e o Senhor Jesus faz. Amém? Eu vou estar orando por você nesse momento. Senhor Deus, nesse momento, Pai amado, eu quero te agradecer por ter me dado a oportunidade de estar ministrando uma palavra aqui no livro de João, capítulo 3. E eu quero pedir a Deus que o Senhor venha abrir a mente de todos aqueles que têm acompanhado essa palavra, para que possa entender a Tua vontade, Pai. Quero interceder agora pelas pessoas que estão doentes nos seus lares. Senhor, eu sei que tem muita gente agora que está doente, sentindo dores na coluna, nas pernas, no corpo todo. Ó Deus, é artrose, é tanta coisa. O estômago, Senhor, só o Senhor pode enxergar, porque todos nós somos transparentes aos Teus olhos. Pai, esses tumores de cabeça, meu Deus,
Contemple essas vidas agora pela tua infinita bondade. Pessoas que estão aí, Senhor, perdendo a visão por causa da diabetes. Pessoas que estão perdendo membro do corpo aí por causa da diabetes. Pai, entre em ação, Senhor, pela fé dessa pessoa, pela minha fé, e conceda uma cura que ela necessita. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo, tá? E passa esse vídeo para outras pessoas. Daqui a pouco a gente vai estar lá no canal do YouTube, @Igreja ICERD, ou seja, Igreja do Santo Evangelho do Reino de Deus, e você pode estar contribuindo, levando essa palavra a outras pessoas através de compartilhação. Compartilhe, dá o seu joinha, inscreve no canal, e assim a palavra de Deus ela é transmitida para outras pessoas. No vídeo passado, dentro de espaço de 1 hora, tinha mais de 200 pessoas acompanhando. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.